A paz do Senhor Jesus, amadas e amados do Senhor, tudo bem com vocês? Com a graça de Deus, com certeza sim. Hoje o meu devocional será sobre oração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias 6:9, que diz assim: Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha que coisa interessante. Nesse versículo, estavam todos tramando astutamente contra Neemias. Sanbalat e Gesem enviaram uma mensagem para Neemias dizendo, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Os inimigos de Israel quiseram que Neemias o encontrasse na aldeia de Ono, para quê? No vale de Ono, planejando cessar a obra ao assassiná-lo. Então a trama daquele povo era o quê? Assassinar Neemias para que ele não concluísse a obra de reconstrução daqueles muros. Mas Neemias foi sábio o suficiente para recusar. Quantas vezes já não recebemos convites que nos levaria à morte? Quantas vezes o inimigo já não quis nos enganar, nos oferecendo coisas que iria entristecer-nos e entristecer ao Senhor? Mas o que nós temos que fazer? O que nós devemos fazer quando os pratos do inimigo vêm ao nosso encontro? Fazer como Neemias. Neemias fez o quê? Neemias, quando se viu numa situação que estava fugindo do seu controle, pois afinal Neemias estava sozinho. O desejo de Neemias era reconstruir aqueles muros porque ele via que a cidade estava vulnerável. Então, ele pediu fortalecimento para o Senhor. Ele disse, fortalece agora as minhas mãos. E o Senhor nessa noite está pedindo para nós. Está passando por algum problema difícil? Está incontrolável a situação? Peça para o Senhor. Senhor, fortaleça as nossas forças. Através do quê? Da oração. Pois a oração é fundamental. Só conseguimos vencer o mal com oração. Então, às vezes, a gente fica batendo cabeça, fica procurando ajuda em fulano, em cicrano, e vamos orar para Mariazinha aqui, vamos chamar Mariazinha para receber uma oração com ela, porque ela tem dom de profecia, vamos pedir para o pastor, vamos pedir para fazer uma oração forte, mas só que Neemias sabia que não seria fácil a tarefa que ele se prontificou a fazer. Nós também sabemos que não é fácil a tarefa que nós temos que fazer também. Por quê? Jesus ele deixou bem claro para nós que não seria fácil, mas nós precisamos ter o quê? Bom ânimo. Então, reconstruir os muros da cidade de Jerusalém era algo muito importante para o povo judeu, pois a cidade de Jerusalém era a cidade de refúgio. E aquela cidade onde todos eram acalentados, todos eram refugiados, todos eram guardados, estava destruída. Os muros estavam quebrados, as portas e janelas estavam tudo destruídas, então eles estavam vulneráveis ao inimigo. Ele sabia que para uma cidade ficar fortificada e menos vulnerável ao inimigo, era preciso ser cercada. Mas ninguém se prontificava a construir esses muros. Neemias recebeu essa missão tão especial, mas Deus não disse a ele que tudo correria bem. Deus deu a missão para Neemias, colocou no coração de Neemias o desejo da reconstrução, só que Deus não disse para Neemias que tudo ia correr bem.
Quando nos dedicamos a fazer algo para Deus, não quer dizer que Deus nos livrará do que é ruim. Engano nosso se fizermos algo para Deus, achando que seremos livres das dificuldades. Muito engano. Veja Neemias, até jurado de morte foi por lutar as causas de Deus. O que fortalecia Neemias em meio às dificuldades? O que fortalecia Neemias em meio à dificuldade? O que fortalece você em meio às dificuldades, em meio às adversidades? E a dificuldade de Neemias, meus amados e minhas amadas, não era só um parceiro que não o ajudava. Não era só um irmão que não o cumprimentava. Não era só uma pessoa que não concordava com as suas opiniões. Não, muito pelo contrário. A dificuldade de Neemias eram tão grandes que ele foi até jurado de morte. Então, todos tramavam a sua fraqueza, o seu desânimo e o desmotivamento. Por quê? Porque se ele fosse desmotivado em querer construir o muro e todos iam contra, para quê? Para que ele fosse desmotivado e largasse aquilo para lá. Quantas das vezes nós não pegamos uma obra na igreja para fazermos e por a desmotivação de alguns, nós deixamos para lá, abandonamos, não fazemos o que é para ser feito, fazemos tudo pela metade. Por quê? Porque os opositores, eles vêm nos atacando, fazendo com que nós venhamos ficarmos desanimados. Mas diante das dificuldades, como vemos no versículo lido, ele orava, pedindo a Deus que o fortalecesse para tornar aquele objetivo realidade. Então, quando as adversidades chegarem, quando você estiver fazendo algum plano, planejando algum bem para que a obra do Senhor cresça, não desmotive quando as pessoas disserem para você que não vai dar certo, que não é fácil, que você sozinho não vai conseguir. Temos que buscar forças em Deus. Porque se nós olharmos as circunstâncias da vida, com certeza nós não fazemos. Sabemos que não é fácil, mas não podemos jamais deixar Satanás nos enganar, fazendo a gente achar que não somos capazes, que será difícil demais, que é muito difícil e que não vai dar certo. Neemias nos mostra, através desse relato de hoje, como podemos enfrentar esses empecilhos. Primeiro, com oração. Sem oração nós não fazemos nada. O que nos motiva a fazermos algo no reino de Deus é a oração. Paulo também nos orienta a não ficar ansiosos, mas apresentar a Deus nossos pedidos. Em Filipenses 4:6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. O que é isso? Oração e súplica com ação de graças. É uma oração contínua, com muito clamor, e com ação de graças você ora, suplica e agradece. Por quê? Porque você adquire fé através da oração. E assim como Neemias, que buscou socorro em Deus no momento de dificuldade, a Bíblia relata vários exemplos de pessoas que fizeram o mesmo. Como Ana, por exemplo, que através da perseguição de Penina, se empenhou em buscar a Deus o seu milagre. Não deixe que os perseguidores o impeça de alcançar o seu milagre. A Bíblia nos relata que nenhuma oração foi feita com mais ardor do que a que está registrada na história de Ana. Ela orou desesperadamente. Então, aqui uma lição para nós. Tem muitas das vezes que é preciso orar desesperadamente. Ana orou desesperadamente e alcançou a sua vitória. Quando nós estivermos sendo perseguidos como Ana, nós vamos orar desesperadamente e Deus virá ao nosso socorro. Quer ver outro que orou desesperadamente e foi ouvido por Deus?
foi Josué. Josué, no capítulo 10, ele falou ao Senhor e disse para todos os israelitas ouvirem: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué estava em guerra enfrentando 5 reis. Veja bem, meus amados e minhas amadas, ele não estava lutando com facilidade, ele estava lutando contra 5 reis. Isso quer dizer que a luta deles era árdua, era desesperadora. E Josué estava em guerra e ele se prontificou a fazer a sua petição, e o sol e a lua parou. E a história nos diz que não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Uma oração desesperadora faz com que coisas extraordinárias e impossíveis aconteçam para nós, nas nossas vidas. Talvez, amadas e amados, a oração não elimine os obstáculos e com certeza não fará acontecer deliberadamente todas as nossas vontades. No entanto, ela nos aproxima de Deus e, consequentemente, a vontade de Deus, ela se torna aprazível aos nossos corações. Aprazível, que palavra será essa que nem eu mesmo sei, meus amados? Mas ela vai se tornar real em nossas vidas. A oração vai nos dar força, esperança. Se nossos planos ou desejos estão de acordo com a vontade de Deus, o objetivo final será alcançado com a aprovação do Senhor. Então, a sua oração está de acordo com a vontade de Deus e o objetivo é para Deus, então, com certeza, a aprovação virá. Lembre-se de que Deus não promete tornar a vida de seus filhos mais fácil, mas que estará com eles em cada caminhada, o que tornará o fardo mais leve e dará uma vida de aprendizado. A Bíblia nos fala isso, que tudo foi escrito para o nosso ensino, que nós venhamos se lembrar disso e lembrar do que eu vou falar agora para vocês. Eu vou dizer uma frase de um autor desconhecido, que ele disse assim, ó: quando os problemas encontram os cristãos orando, eles fazem mais bem do que mal. Olha que interessante. Então, os problemas estão surgindo, está fugindo do seu controle. A oração vai fazer com que esses problemas façam mais bem do que mal. Que o Senhor Jesus fale melhor ao coração de vocês através desse devocional. Que vocês venham compreender que tudo que nós fizermos precisa ser na oração. Se desejar e quiser orar comigo, vamos orar agora para que o Senhor nos dê graça, força, sabedoria, para que no momento da adversidade nós venhamos buscar ao Senhor em oração e venhamos crer e orar incessantemente. Altíssimo e soberano Deus, nesse momento estamos aqui diante da Tua presença. A Tua palavra hoje nos foi ensinado, Pai, que nós precisamos estar, ó Deus, debaixo da Tua vontade e do Teu querer. Que quando a adversidade chegar, nós não venhamos nos prostrar, mas que nós venhamos fazer como Neemias. Neemias estava prestes a ser assassinado devido ao desejo do seu coração de realizar uma grande obra, mas através da oração, Neemias foi liberto, foi livre dessa cilada e ele teve um êxito grande, pois o seu projeto foi realizado e o nome do Senhor foi engrandecido. Pai, que em meio às adversidades, nós venhamos orar desesperadamente, Senhor, como Ana orou, como Josué orou, e através dessa oração desesperadora, eles alcançaram grandes feitos. O nome deles, ó Pai, foi levado ao vento, ó Pai. Com tantos anos que essa história foi contada, ela ainda traz um ensinamento para nós. Pai, que nós possamos, através da nossa vida de oração, de comunhão contigo, possamos, ó Pai, fazer com que vidas venham ser restauradas, venham ser abençoadas por Ti, Senhor. Pai, dai-nos força para vencer a adversidade e que o Teu nome
Senhor, venha ser engrandecido através das nossas vidas, Senhor. Senhor, visita essa nação, visita, Senhor, os hospitais, aqueles que estão com essa enfermidade, esse corona, que tu venhas tomar a direção, ó Deus, e que tu venhas trazer a cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mas que tudo seja feito segundo a tua vontade e o teu querer. Que nós venhamos aproveitar esses momentos, Senhor, para nos aproximar mais de ti, para fazer, Senhor, o melhor para o teu reino, Senhor. E que nós também venhamos nos santificar para sermos cada dia mais melhor diante da tua presença, Pai. Eu te agradeço por esses momentos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.